Fala aí, sétimo ano. Todo mundo bem? Todo mundo de boa? Tô aqui no cantinho do vídeo pra gente usar o material. Vamos explorar o livro um pouquinho, porque esse tema, cara, eu acho muito fácil, muito de boa. Vocês são espertinhos, bem inteligentes, vão pegar isso mole, mole. A gente já sabe que o ser humano depende de meio de transporte, né? E uma rede bem integrada favorece um desenvolvimento articulado das atividades econômicas, dos serviços, enfim, do ir e vir do cotidiano do ser humano. Então, às vezes você pensa, por exemplo, nossa, que mamão fresquinho. Mas tu não pode imaginar que esse mamão viajou a noite inteira até chegar de manhã no sacolão, final da madrugada, para você de manhã cedo comprar. Às vezes o produto não passou 24 horas desde que ele foi colhido até chegar na tua mesa. É o caso das verduras, por exemplo, o alface, em menos de 24 horas tem que estar na banca para ser vendido fresco. Então isso precisa ser bem integrado para gerar uma prestação de serviços interessante. Não sei se vocês vão lembrar, mas há um pouco tempo atrás, em 2018, nós tivemos uma greve de caminhoneiros que foi mó doideira, né? Então, quando a gente depende de uma rede de transportes, a gente visualiza o quanto importante ela é. E no caso, no Brasil, nosso território a gente já sabe que é bem grande, a gente viu no último vídeo, nós temos uma circulação bem integrada, principalmente no eixo sudeste e sul, onde está a maior concentração das atividades e da população, né? Então, carros, caminhões, ônibus, trens, aviões, barcos, navios, canos, lembra dos dutovios, né? São fundamentais para essa troca, movimentação e circulação de elementos. Aí eu vou passar aqui essa parte do nosso livro que fala da história da circulação e vamos focar no nosso país, né? A gente tem no Brasil uma carga muito maior do transporte rodoviário, ou seja, ruas, estradas, carros, caminhões, ônibus. Isso gera uma pressão e uma integração econômica muito interessante. Por exemplo, quando eu pego um produto como um mamão, que eu comecei a falar, e transporto ele de caminhão, quando você paga na mercearia, enfim, no mercado, na feira, o valor do mamão, você está pagando o transporte também. Se for um transporte muito caro, o produto vai aumentar, o valor dele vai aumentar. Então, o tipo e a metodologia, a maneira que a gente usa o meio de transporte, vai afetar o valor do produto no final dessa linha de produção até o comércio. E aí, se o Brasil utiliza muito mais o sistema rodoviário, vocês podem imaginar a quantidade de caminhões, a quantidade de motoristas, combustível, pneus, pedágios, a manutenção. Nossa, isso tem um custo muito alto. Então, escolher o sistema rodoviário para o Brasil não é tão assim interessante para a economia porque gera muitos custos, mas ao mesmo tempo, o que foi o grande motivo do Brasil investir mais no sistema rodoviário, lá em 1950, um camarada chamado Juscelino Kubitschek, nosso presidente da época, investir no sistema rodoviário porque ele sabia que esse sistema ia investir muito na indústria, preciso de fábricas, de montadoras de veículos, que vai gerar bastante emprego. Eu vou gerar muitos empregos, como, por exemplo, os motoristas de caminhão, a galera do posto de gasolina, as oficinas, as vendedoras de autopeças. Nossa, tem tanta atividade econômica envolvendo o sistema rodoviário. Uber, né? Então, quando a gente pensa no sistema ferroviário, que é uma alternativa legal para você reduzir os custos, você não vai ver essa grande quantidade de atividades econômicas atreladas, porque normalmente eu não tenho um trem, eu uso um trem. Eu vou pagar uma passagem para alguém que vai prestar para uma empresa, para uma ferrovia,
que vai prestar esse serviço de transporte. Agora, quando eu tenho o meu veículo, quando eu tenho o meu carro, quando eu tenho o meu ônibus, meu caminhão, eu vou pagar meus impostos e vou gerar atividades em cima disso. É o meu bem, tá? Aquaviário, duto viário e aeroviário entram na mesma classificação do ferroviário. Você não vai ter um grande navio para transportar, não. Você paga o frete, né? Você não tem os canos da SEDAI que leva água até a tua casa. Você paga por isso, beleza? E é nisso que a gente tem que pensar. Quando o Juscelino Kubitschek incentivou ao Brasil a aplicar o sistema rodoviário com maior quantidade, significa que ele pensou nessas atividades atreladas ao sistema rodoviário, o que foi bem legal, porque nesse sistema de transportes, cargas, passageiros, é um fator fundamental para o desenvolvimento desse país. E se não tivesse tantas atividades econômicas envolvidas através do sistema rodoviário, nós não teríamos tantos empregos ligados a essa atividade. Então, o litoral do Nordeste, Sudeste e o Sul, esse tipo de atividade bomba, tá? E aí, se esse tipo de modo de transporte, na maneira que a gente vai transportar, a gente precisa pensar como que isso chegou no Brasil. Olha só, acho que é legal pensar, por exemplo, que a primeira rodovia, né? O texto já está abordando isso, foi construída em 1861, Juiz de Fora e Petrópolis, chamada Estrada União Industrial, inaugurada por Dom Pedro II, quando a gente começou a usar a região para fazer algumas produções de produtos de bens de consumo, como a indústria têxtil e de alimentos. Ela foi pavimentada com madeira bem rudimentar, método macadame, que é aquelas pedras soltas ao longo do caminho. Isso gerava uma viagem bem tortuosa, não era muito suave. Depois ela foi asfaltada, é lógico. Tá? Então, recebe a concessão para explorar essa rodovia. O que é isso? Ele precisa cuidar dela, que é considerada um marco na engenharia, porque está cegando numa serra, tem vários trechos de subida e descida. É bem bacana, essa estrada ainda existe, dá para passar por ela. Né? E é a partir daí que a gente visualiza que esse meio de transporte por rodovia, falar, eu preciso ter um carro para passar? Não, cavalinho, carruagem, na época principalmente, andando, bicicleta. Você tem várias maneiras de você utilizar essa via de transporte, mas o que mais é usado, é lógico, são os veículos automotores, com motorzinho. Nesse caso, o predomínio de transporte rodoviário em nosso país está relacionado ao processo que explorou essa industrialização e que recebe a expansão industrial da década de 50. Nesse caso, a gente visualiza bastante essa evolução do sistema de transporte rodoviário. Aí, são utilizados para curtas distâncias, né? A gente usa dentro da cidade, para ir para aqui e ali, com custos altos, porque você tem que fazer a estrada, você tem que cuidar da estrada, tem que ter luz, tem que ter um monte de coisa, inclusive o veículo precisa ter a sua manutenção, combustível, trocar pneu, isso gera altos custos, e isso eu faço, como a gente já viu, o transporte daquelas grandes propriedades rurais, que produzem milhões de toneladas de soja ao longo do ano. Transportar isso de caminhão é um problema, porque eu vou ter que ter muitos caminhões, com muitos pneus, muitos combustíveis, muitos motoristas, gera um custo no fim de produção aí bem alto, tá? Aí, com certeza, essa distribuição tem uma vantagem. Aqui começa a falar, a malha rodoviária é mal distribuída no território brasileiro. É lógico, a região da Amazônia não quer ter tantas rodovias. Não vou fazer rodovia no meio da floresta se eu já tenho as nossas hidrovias. Lembra que estudar a região, avaliar a região, é um quesito para você ser bem sucedido aí nos meios de transporte. Então, aonde nós temos rodovias, é onde esse melhor tipo de transporte foi aplicado. E aí pensa, se eu estou produzindo algo que eu preciso entregar ao consumidor, se eu estou de trem, eu tenho problemas. Porque eu não posso pegar o meu trem e sair da ferrovia. Ele está preso à linha de ferro. Se eu pego um barco, eu não posso sair do barco e levar até dentro, não. Eu preciso ter integrações de transporte.
Então, quando eu pego uma distância muito longa, seria legal usar o trem. Então, estou lá, o trem ferrovia, carregando milhões de toneladas de soja. Quando eu chego no destino, eu posso distribuir essa produção na cidade. Aí que os caminhões, os carros, os entregadores serviriam, funcionariam muito bem. Tá? Agora, olha só. Se as características físicas da região favorecem o uso de determinados tipos de transportes, como na região norte está o hidroviário, a gente precisa avaliar isso muito bem com a paisagem. E aí eu acho bem bonitinho a gente pensar nessa última frase aqui. Ó. Em 2016, a frota brasileira rodoviária era composta de 56% de carros, 27% de motos, 11% de caminhões, 3% de carretas e 1% de ônibus. Ou seja, nas zonas urbanas, quem domina são os veículos, os carros. Porém, nas estradas, quem manda está aqui, ó, caminhão e ônibus. No vídeo anterior eu passei numa estradinhas, a gente viu um monte de ônibus, de caminhão, né, sobre a Via Dutra. Isso é bem real, mas quando você chega na cidade, a maior parte dos veículos são os carros. Tá? Então, para a gente fechar, vou fazer duas questões. Vamos comentar, né? Elabora um texto expondo a evolução da rede rodoviária brasileira tendo em base os períodos apresentados. 1973, 80 e 73. Houve um aumento muito intenso na malha rodoviária que facilitou muito a evolução das atividades nessa região, principalmente no litoral no Nordeste e no eixo do Centro-Sul. Né? E como foi a evolução no nosso estado? A gente está no Rio de Janeiro, gente. Nosso estado tem uma malha rodoviária muito densa, muito cheia. Deixa eu ver a internet carregar, para a gente poder visualizar isso junto aqui no vídeo. No Google Earth. Vamos lá, Google Earth. Trabalha a nosso favor. Aqui estamos no Rio de Janeiro. Nossa malha de ruas, de rodovias, é muito densa. Se a gente for avaliar a Avenida Brasil, deixa eu mudar aqui para a imagem, show. Aqui. A gente começa a visualizar o quanto nós temos de ruas, de rodovias, nossa malha viária é muito densa. Aproximando da Avenida Brasil, nossa principal via, que é utilizada por milhares de pessoas todos os dias. Essa via corta a nossa zona urbana, atravessando várias áreas do nosso município. Então, para a nossa região, o sistema rodoviário é o mais usado, mas não podemos esquecer que, apesar de nós usarmos muito mais o sistema de ruas, ainda encontramos na nossa cidade os sistemas ferroviário e hidroviário, com as barcas e os trens e metrôs. Mas, quando a gente avalia a concentração desse serviço prestado, que é o transporte, o que mais nós vemos, que muito mais nós vemos, são o sistema rodoviário, tá? Então, vou deixar aqui, ó, nosso estado, nossa cidade é bem cheia, esse exercício é bem tranquilo, vocês podem terminar e me apresentar as respostas caso tenham dúvidas, mas não é difícil. Repita, essa matéria é muito fácil. A gente encerra meios de transporte bem suave, bem de boa, e no Tira Dúvidas a gente tira melhores esclarecimentos caso tenha dúvida, tá? Então um abração aí, sétimo ano, até o próximo encontro.